Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje nós iremos meditar um pouquinho da palavra de Deus e eu convido você para prestar bem atenção nessa palavra que Deus quer falar contigo nesse dia. E na palavra de hoje nós vamos ver, meus queridos, que nem sempre as coisas elas saem como a gente planeja, né? Muitas vezes a gente faz um plano, a gente até começa bem aquele plano e às vezes no final das contas ele vai saindo daquilo que a gente planejou. Mas mesmo assim, meus queridos, você só precisa confiar no Senhor. Porque se Deus é contigo, aconteça o que acontecer, Deus ele vai te ajudar, ele vai estar do teu lado para te proteger. A palavra de Deus nos fala que quando Lázaro adoeceu, isso está escrito no capítulo 11 de João, Marta e Maria, que eles eram amigos de Jesus e Lázaro também, elas mandaram avisar que o teu amigo está muito enfermo. Vem para curá-lo, vem para nos ajudar, né? Porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? E aí a Bíblia diz que Jesus se demorou mais alguns dias ali. Jesus não veio quando Marta e Maria mandou aquele recado. E Jesus se demorou, ao passo que Jesus se demorou mais dias, onde ele estava, a palavra do Senhor nos diz que Lázaro morreu, né? E quando Jesus veio, que ele chegou ali na aldeia de Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Quer dizer, Marta e Maria, meus queridos, mandaram um recado para Jesus, o irmão ainda estava vivo, né? Elas queriam que o seu irmão não morresse, elas não queriam que ele morresse. Mas os planos do homem muitas vezes é um e o de Deus é outro, né? Porque o que Jesus queria fazer era mais do que aquilo que Marta e Maria imaginavam. E quando o Senhor Jesus ele chegou ali, Marta foi ter com o Senhor e ela disse: se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, eu sei que tudo quanto tu pedires ao Pai, ele te concederá. Aí Jesus Cristo disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso trazendo para mim e para você, meus queridos. Ainda que aquele plano, aquele projeto que você projetou, ele esteja adormecido. Mas se foi Deus quem te prometeu, se foi Deus que colocou no seu coração para fazer, pode ter certeza que ele vai ressuscitar. E aqui Lázaro já estava morto, já estava no estado assim, já entrando no estado de decomposição, afinal de contas, 4 dias na sepultura, né? E aqui a gente vê que Jesus fala isso para Marta, e ela diz: eu sei, Senhor, que no último dia ele há de ressuscitar. Colocou a ressurreição de Jesus lá para o último dia. Aí Jesus mostrou para Marta que ele estava ali com ela. Ele diz: eu estou aqui, né? Não precisa me botar para o futuro, eu estou aqui no presente. O nosso Deus, ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Hoje o que nós temos, meus queridos, é o presente. É o hoje, é o tempo que se chama hoje. O passado já passou, o que nós temos é o presente. O futuro não pertence a nós, só a Deus pertence. E Jesus estava ali. E quando Jesus disse isso para Marta, ela botou ele para o futuro, mas ele estava ali. E ele disse: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê que Deus pode chamar à existência aquilo que não está existindo na tua vida? Aquilo que você tem tanta vontade de conseguir, mas que você não tem conseguido ainda? Saiba que Deus, o nosso Deus, ele é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem. O Senhor um dia ele fez tudo novo. E quando ele quer fazer tudo novo na tua vida, ele faz porque ele tem poder. Mas basta você crer. Ele disse: Marta, se tu creres, tu vai ver o que eu vou fazer. Ele está morto, mas eu vou ressuscitar. E Jesus Cristo, ele, em todos os momentos, ele mostrou para Marta, para mim e para você, que ele é Deus. Que ele não é limitado. Que a morte para ele é apenas um sono comum.
quanto mais, meus queridos, as outras coisas, né? Ele é poderoso para gerar meios e condição, se você está precisando de alguma coisa. Deus, ele tem esse poder de abrir portas aonde não tem porta. Ele gera. Ele faz as coisas acontecer. E é assim que eu e você, nós temos que crer no nosso Deus dessa maneira. Porque ele é assim, ele é dono de tudo. Ele tem poder. Então aqui no versículo 39 do capítulo 11 de João, diz assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias, né? A gente vê aqui, meus queridos, que Marta, ela se colocava como uma pedra de tropeço, né? Como um empecilho para o milagre acontecer. Mas ali era Jesus que estava falando, né? Não era um homem natural qualquer, era o Filho de Deus, né? Aquele que ajudou a criar todas as coisas, né? E ele diz: tira a pedra. E Marta: não, Senhor, já está cheirando mal, é de 4 dias. E aí o Senhor, ele diz para Marta: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Meus queridos, a minha parte, a tua parte é crer no poder de Deus. É não duvidar de que Deus, ele pode fazer. Porque a fé é a certeza das coisas, né? Que a gente não vê, mas que a gente espera. Por quê? Porque a gente crê. É uma coisa que a gente não vê. Nós não vemos Deus, mas pela palavra de Deus, mediante o que nos foi anunciado, nós conseguimos crer que ele existe e que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que buscam a ele. É assim que ele se identifica para mim e para você. E o que ele diz para você é: se tu creres, tu vai ver o que eu sou capaz de fazer na tua vida. Mas você precisa crer e não duvidar. Não deixar a, a incredulidade, a dúvida entrar no seu coração. Porque Marta ali, ela deixou que a dúvida entrasse no seu coração. Mesmo estando ali diante do Filho de Deus em pessoa. Hoje ele está conosco, está. Mas nós precisamos crer, porque nós não vemos. Mas Marta estava vendo. E mesmo assim ela colocou o Senhor para o último dia. Mesmo assim ela disse: não, Senhor, não tem mais jeito, já é de 4 dias, acabou. Mas ali Jesus mostrou para ela, né? Se tu crer, e se eu e você crer, veremos o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é importante. Então eu peço isso para você, que Deus abençoe a tua vida e medite nessa palavra em nome de Jesus.